A palavra assim diz: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá frutos, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Amém? É o primeiro culto, de 2025. É hoje, aqui na MILG. E no início do ano, nós temos muitas resoluções. Nós traçamos metas, objetivos. Existem aqueles cadernos que são os planners, que a gente pode fazer o planejamento de todo o ano e de como nós queremos que as coisas corram. Então, a melhor resolução de todas, a melhor resolução que nós temos nesse ano de 2025 é continuar ligado na videira verdadeira, que é o nosso Senhor Jesus. Amém? Jesus aqui na palavra, ele se apresenta como fonte de vida, Jesus, ele se descreve para nós como videira verdadeira e nós somos os ramos. Uma outra tradução pode falar galhos. Eu sou a videira e vocês são os ramos, vocês são os galhos. E o que isso significa para a nossa vida, para o nosso objetivo nesse ano de 2025? A importância de permanecer em Jesus, A importância de estarmos firmados em Jesus. A palavra diz que se a gente não permanecer na videira, nós somos incapazes de produzir frutos. Assim como um ramo de si mesmo não pode produzir frutos se não estiver conectado na videira, da mesma forma na nossa vida espiritual, nós não podemos produzir frutos se não permanecer ligados em Jesus, buscando nele a nossa força e direção. Então, igreja, nós somos dependentes dele. Ou deveríamos ser, na maioria das vezes. Muitas vezes o crente, ele se comporta como um adolescente rebelde. A gente quer tomar as nossas próprias decisões, baseado na nossa inteligência, aquilo que nós achamos que temos inteligência, do que nós temos ciência, e tomamos as nossas decisões sem buscar a vontade do Senhor, e muitas vezes nós quebramos a cara. Mas a palavra aqui do Senhor, ela enfatiza que nós, como discípulos, como seguidores, como ramos, devemos permanecer nele, ligados nele e sermos totalmente dependentes de Jesus em tudo. Assim, como eu já falei aqui, que o ramo não pode sobreviver sem a videira. Da mesma forma, nós não podemos produzir frutos, sobreviver, ter uma vida espiritual, se nós não estivermos conectados em Cristo.
Então, queridos, o ano de 2025 é uma caixinha de surpresas. Está aí no início. Nós não sabemos o que esse ano nos aguarda. O que de bom que vai ter nesse ano, ou também coisas ruins que podem sobrevir sobre as nossas vidas. Não é mesmo? Então, diante de todas as incertezas, Jesus nos convida para permanecer nele. Jesus é imutável, vai além de todas as distrações, a tecnologia que se avança cada dia, tudo que pode nos separar, querer nos separar, nós precisamos nos manter conectados. Amém? Porque Jesus é uma fonte de vida espiritual duradoura e que tem um propósito em nós em meio às distrações do mundo. Esses dias eu estava falando com o Gil, quem diria que a gente, em 2024, nós iríamos ver, né, notícias dos aliens. Pessoas aí de alta patente da NASA falando sobre alienígenas, os OVNIs e não sei o quê. Então, realmente um ano que pode conter muitas coisas que vai para além da nossa imaginação, mas nós, como igreja, nós devemos permanecer no que é Vocês falam, tá? Então, aqui, produzindo frutos para a glória de Deus. Jesus nos chama para produzir frutos. Produzir frutos é refletir o caráter de Cristo, que é marcado pela paciência, pelo amor, pela justiça, pela santidade. João 15, do 1 ao 4, faz parte desse discurso, né, de Jesus. Jesus gostava de falar com seus discípulos através de metáforas, e ali ele faz a metáfora que ele é a videira e os discípulos são os ramos, que é para descrever essa relação entre os seguidores e entre Deus, né? Então Jesus diz assim: eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. Então Jesus, como videira, ele se apresenta como uma fonte espiritual, uma fonte de vida e de nutrição espiritual. Como nós já falamos aqui, os ramos não conseguem ter vida se não estiver conectado na videira. Então a videira, na cultura judaica, ela frequentemente representa Israel, é um símbolo de Israel. Então aqui Jesus está dizendo que ele é a videira verdadeira, pelo qual as pessoas podem estar conectadas a Deus. Deus depois é descrito como meu pai é o agricultor. Deus descrito como agricultor é aquele que cuida da... Acorda, igreja. É aquele que cuida da videira. Então, o agricultor, ele corta aquele ramo que não está produzindo fruto. E também corta aquele que produz fruto. Aquele que não está produzindo fruto, que não está conectado, ele é cortado, é lançado fora, é lançado no fogo. E aquele que está produzindo fruto, o agricultor limpa e poda para que possa produzir mais frutos ainda. Então, quando chega essa parte aqui de podar, de limpar, é o momento em que nós, assim penso, todos conectados, permanecemos fiéis no Senhor. É o momento que o Senhor vai nos refinar, que vai limpar as arestas, que vai nos purificar para que a gente possa continuar produzindo ainda mais frutos. Então, os seguidores de Jesus só podem produzir frutos se permanecerem conectados nele. Eu fico voltando toda hora nessa parte, permanecer conectado nele. E depois vem a parte aqui do produzir frutos, dar muito fruto. Se refere ao resultado de uma vida espiritual.
Porque não tem jeito. Você está conectado com Jesus, com a fonte da vida, e a sua vida não ser diferente das pessoas que estão lá fora, que estão no mundo. Então, estar conectado com Jesus, você vai produzir frutos. Amém? Aqui em Gálatas, são frutos de amor, virtudes como amor, alegria, paciência, bondade, entre outros frutos do Espírito. Também significa o impacto positivo que nós, como ramos, nós temos no meio desse mundo. Se você é ramo, se você está conectado, você vai ter um impacto de testemunho significativo através do seu testemunho e das suas boas obras. Amém? Depois Jesus fala assim: sem mim nada pode ser feito. Nada pode ser feito. Essa parte ressalta completamente a dependência dos cristãos em relação a Jesus. Jesus ensina que sem ele, nada de valor eterno ou espiritual pode ser realizado. Ele é a fonte de poder, orientação, sustento espiritual, a fonte de uma pessoa espiritual produtiva. É muito interessante quando nós criamos isso de sermos dependentes de Jesus em tudo. Quando nós criamos a experiência de partilhar com o Senhor todos os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas necessidades, levar a Ele primeiro. É apresentar o nosso dia ao Senhor, apresentar as nossas ações ao Senhor, ter a nossa vida nos pés de Cristo. E sem Jesus nós não podemos fazer nada. Jesus é o ar que nós respiramos, aleluia. Ele nos mantém, é a fonte da nossa vida. Amém? Os frutos são resultados naturais de estarmos conectados à videira. Então, isso não muda com o tempo. E seja 2025 ou qualquer outro ano. Depois tem aqui o versículo 6, que vai falar sobre o perigo de estar separado de Jesus. Jesus nos adverte sobre o perigo de viver afastado dele. Um ramo que não permanece na videira seca e é lançado fora. Então, queridos, o mundo, já falei, que ele nos oferece muitas distrações e nós precisamos tomar cuidado para não nos afastarmos da fonte da vida espiritual que é Jesus. Essa passagem nos lembra que o verdadeiro sucesso e realização que nós podemos ter vem apenas de um relacionamento com Cristo. Amém? A palavra vai dizer assim: aquele que não produz fruto seca e é lançado fora. Aí mais cedo eu estava conversando com o Gil sobre essa parte do seca e é lançado fora. Se isso seria como Jesus fez a parábola do joio e do trigo, que ele fala que vão vir os anjos e que vai separar. Então, no meio do povo de Deus, tem ali aquele que serve, aquele que não serve, aquele que anda junto, aquele que ouve a palavra, mas a palavra entra por aqui e sai por aqui. Ele não permite que a palavra produza realmente uma mudança na vida dele. Então tem muita gente que está na igreja, que acha que é ramo, mas já está seco, que já morreu espiritualmente. Então é o perigo da gente se manter afastado de Jesus. Não deixar que as coisas desse mundo venham roubar o que é mais importante. Nada é mais importante do que o nosso relacionamento com Jesus. Depois vem aqui a promessa da oração respondida. Todo mundo gosta dessa parte do versículo. Tudo que pedires em meu nome vos será dado. Mas tem a parte anterior. Se permanecerdes em mim
e as minhas palavras em vós. Nós precisamos permanecer. Jesus, nos permanecermos nele e as suas palavras permanecerem em nós, podemos pedir o que quisermos e será feito. Aí vem aquela coisa, o perigo, né? Pedir o que quiser. Eu acho, igreja, que se você é uma pessoa que permanece em Jesus, se as palavras de Jesus permanecem em você, você é uma pessoa que tem sabedoria de Deus, até para os pedidos que você vai fazer. Amém? E aquilo que você pedir será feito. Esta é uma promessa de poder que está alinhada à vontade de Deus. Em 2025, que nós possamos permanecer no Senhor, permanecer na videira, as palavras dele em nós e nós neles, e que através da oração nós possamos ter um relacionamento mais próximo e mais profundo com o Senhor. Amém? Depois Jesus tem aqui o ponto 8, que fala o chamado à glória de Deus. O objetivo final de permanecer em Cristo é glorificar. Vocês dizem Deus. É glorificar a Deus. Não se trata apenas de nós. É sobre trazer a glória ao Pai e viver uma vida frutífera. Então, que em 2025, que o nosso maior objetivo seja refletir o caráter de Jesus, glorificar o nome do nosso Senhor, para as pessoas, né, para que as pessoas possam ver em nós uma diferença. Olhar para nós, antigamente tinha isso. Você tem cara de crente. Mas era por quê? Será que era pela roupa que antigamente as pessoas vestiam, os saiões, os cabelão, o coquinho? Antigamente tinha isso. Mas eu me lembro de ouvir assim, você tem um brilho diferente, que é o brilho do Espírito Santo, que está independente aí do seu traje, da sua roupa. O Espírito Santo faz o seu rosto brilhar de uma forma diferente. Você age de maneira diferente porque você é um imitador de Cristo. Então, queridos, nós queremos muitas coisas nesse ano de 2025. E eu não quero nem muita, não. Geralmente, quando a gente é mais novo, a gente traça muitas metas, muitos objetivos. Esse ano eu vou emagrecer. Esse ano eu vou para academia. Ficou gripado e emagreceu. 15 dias. Mas a melhor resolução é se manter firme na videira. Porque o mundo está aí. O mundo com todas as suas distrações, o mundo está cada vez mais maluco, que se a gente para a gente ver as notícias, as coisas que estão acontecendo, a palavra diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E a gente vê que o amor está esfriando muito, a gente vê coisas, atrocidades terríveis. Precisamos permanecer em Jesus. De todo o dinheiro que você pode ganhar esse ano, melhor é Jesus. Amém? De todo, sei lá, carro, casa, férias, faz aquela viagem que você gostaria, a melhor coisa é permanecer em Jesus. Amém? Não vou me estender muito. Aqui só tem ramos nesta noite. Ramos que estão conectados e que vão fazer diferença nesse ano de 2025. Eu creio que as pessoas vão olhar para vocês e vão ver que vocês têm alguma coisa, têm um molho, têm uma coisa diferente, porque é impossível, irmãos, quando você tem relacionamento com Jesus, é impossível você permanecer do mesmo jeito. O seu jeito de falar é diferente. Todos nós somos pessoas, indivíduos que têm características diferentes.
Um é mais quieto, o outro é mais extrovertido, o outro já fala mais, já comunica mais, mas o que todos nós temos em comum é o Espírito Santo que faz a diferença. Amém? Então, que o 2025 seja um ano maravilhoso, que seja, é o que a gente quer, mas a gente não sabe também o que nos aguarda. Independente, igreja, daquilo que te aguarda nesse ano, que você permaneça no Senhor, que você seja um ramo conectado, que a sua vida, que você produza frutos e que se vir a tempestade em 2025, que você esteja firme, que você esteja conectado. Amém?